Mas me chamo Douglas Menezes, eu vou falar um pouco das confluências que eu utilizo para operar. Eu já sou trader há mais de 10 anos, como foi falado aqui, parceiro da Toro Investimento, Neológica, mesa da Axia também, né? E falar um pouquinho sobre as confluências e um pouco como eu comecei também, rapidamente, não vai passar dos 20 minutos, Ramon, fica tranquilo. Deixa eu passar aqui. Só para apresentar rapidinho, né? Essa é minha família, meu filho, minha mulher, morrendo de saudade desse moleque. Cara, eu comecei operando no mercado financeiro para ser analista gráfico, na verdade, né? Não era nem para ser trader. Porém, com o tempo, estudando para tirar o CNPI, eu vi que eu gostava mais de operar do que só fazer análise, enfim. E acabei operando no começo, há 10 anos atrás, eu operava uns micos, não sei quem que é desse tempo. Quanto tempo vocês operam? Quem opera mais ou menos 10 anos aqui? Tem alguém que já opera isso tudo? Conhece algumas ações que eu operava lá no início, que era bem as drogas mais pesadas. Mas, antes de falar das confluências, eu quero falar algumas coisas que eu defino antes de operar, né? Primeiramente, eu vou definir dias e horários que eu vou fazer meus estudos, mesmo assim, mesmo depois de 10 anos eu estudo, sim, praticamente todos os dias, ou final de semana, eu vou analisar o que eu fiz na semana, o que aconteceu na semana, se eu poderia ter mudado alguma coisa no meu operacional não, na estratégia que eu fiz, enfim, né, e tudo mais. Então, eu defino horários. Depois, eu sempre faço um diário de trade depois que eu opero. Cara, isso é muito importante. Por anos eu negligenciei isso, achava que não precisa, eu sei operar, sei a técnica, só faço isso, está tudo tranquilo. Mas eu faço hoje diário de trade. Onde eu entrei, onde eu saí, resultado, por que eu entrei, se eu respeitei a minha técnica e como eu me senti também. A Karina falou da parte emocional aqui, também foi algo que eu negligenciei por anos e é muito importante, cara. Isso que me fez virar chave, talvez, no day trade. Porque eu sabia a técnica desde o início, eu sempre gostei bastante de análise gráfica, então eu sabia muito da técnica, mas o emocional acabava me sabotando um pouco, né? Então eu coloco isso tudo no meu diário de trade, até como eu me senti, se eu tomei um loss ou não, né? E o terceiro passo, definir o operacional, né? Número de operações. Hoje eu opero das 9 ao meio-dia, faço no máximo 3 operações. Se eu passar disso, já está errado, então eu já tenho travas na plataforma, né? A Neológica está aqui, plataforma excelente, vocês podem travar a plataforma, então não tem por que você ficar com essa responsabilidade, né? Coloca essa responsabilidade na plataforma, como já foi falado aqui também. Acho que eu vou rápido demais, talvez, aqui nos 20 minutos, mas vamos embora. Se quiserem perguntar também, acho que eu vou tentar ir um pouco mais rápido para dar um tempinho nos últimos 5 minutos de vocês tirarem dúvidas e tudo mais, né? Mas também depois no Instagram e tal, me chamem, ou aqui fora a gente vai estar para trocar ideia. Tá? Então, aqui um resumo, né? Se quiserem tirar um print, alguma coisa, ou me pedir depois, fica tranquilo. Um checklist operacional que eu faço antes de operar, né? Na verdade, quando fecha o mercado que eu faço isso, e no outro dia eu reviso antes do mercado abrir. É verificar as notícias do dia, na verdade, mais os horários, né? Que eu não opero notícia, não ligo muito para qual vai ser a notícia, só se vai ter um impacto muito grande no horário que eu vou estar operando. Então, isso eu vou verificar, né, que é importante. Se eu vou defender mais rápido a minha operação, ou se eu não vou entrar naquele trade, mesmo ele dando as confluências, mas a notícia pode, cara, dar tudo errado por causa de uma notícia, se ela for tiver muita volatilidade, né? E revisar os pontos dos 60 minutos, que eu vou mostrar as confluências agora, né, que é os pontos que eu mais opero. Eu sempre reviso eles todos os dias, tá? E é a base do meu operacional. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, se fosse resumir uma linha, né, a gente estava até conversando ontem, né, que teve um evento aqui para alguns convidados ontem, e a gente estava falando, pô, operacional bom tem que resumir em uma linha. Então, o meu vai ser gráfico macro, que é os 60 minutos, tu pode usar o diário, pode usar um gráfico semanal, enfim. No meu caso, eu uso 60. Correlação com DI, então eu utilizo os juros, né, DI, para ter uma correlação com o índice, saber se eu posso comprar ou vender o índice, enfim. Opero mais índice, tá? Dólar praticamente eu não opero. As médias e o candle gatilho dos 5 minutos. Análise gráfica padrão mesmo, eu sempre operei isso. Padrões de candle, padrões gráficos, pullbacks. Bem simples, na verdade, o meu operacional, né? Então, localização, para mim é o mais importante de tudo, né? Doug, às vezes um aluno me manda, pô, falhou esse martelo ou esse engolfo, né, de alta. Quem opera análise gráfica? Só para eu saber se eu estou falando... bastante gente, quase a maioria, né? Fluxo, alguém? Depois me ensina, cara, que eu não sei nada. Preciso aprender um pouco, que é importante, né, saber. Mas qualquer padrão gráfico, às vezes o aluno vem, pô, falhou, cara, isso aqui por quê? Eu falei, cara, estava na região totalmente errada. Não é em qualquer região, né? Tem que ser na região específica. Um engolfo de alta, por exemplo, vai estar numa região de fundo, né? Não vai estar numa região de topo, ali já está esticado o preço. Então, a região, para mim, é o mais importante de tudo.
tem um dia que está lateral, cara, não chegou nas regiões que eu quero, infelizmente eu não vou fazer nada, né? Infelizmente não, faz parte, né? Eu sei que o trader quer clicar, né? Eu também, cara. Né? A gente não consegue controlar sempre, mas hoje em dia eu sei, olhando o meu passado, cara, eu tenho que respeitar 100% do meu operacional, que é isso que funciona no longo prazo, né? Day trade é dentro do dia, mas a gente sabe que o resultado é no longo prazo. Então, se tu fizer, sei lá, operar qualquer outro padrão, sei lá, cruzamento de média, enfim, qualquer coisa, né, que tiver fora da região, provavelmente vai dar errado, né? Então é importante, quanto maior o tempo gráfico, melhor vai respeitar. Eu uso 60 minutos, já usei o diário no passado e operava no 15, quando eu operava ações, né? Eu comecei operando ações primeiro. E agora no índice, eu utilizo o gráfico de 60 e opero no 5. Ah, tu opera no 2, no 1, no 30? Não. Tem alunos que operam no 2, acho que até a Renata opera no 2, né? Está aqui. Mas eu utilizo o 5, foi algo que eu acostumei. Já tentei gráfico mais baixo, para mim ele fica muito ruído, mas funciona também se você ter esse gráfico âncora para ter as regiões mais fortes do teu gráfico, né? Ali onde vai ter a maior assertividade, onde vai ter reversão de movimento. Se tu pegar o gráfico de 60, eu vou mostrar depois, e as regiões ali onde tem a maior reversão do movimento. É bem mais fácil de tu identificar do que tu pegar um gráfico curto de 5 minutos, por exemplo. Como tu utilizar isso, né? Achar isso no teu gráfico? Máximas e mínimas do dia anterior. Provavelmente vai ser regiões muito fortes, né? Suporte e resistência, o que seria isso? Cara, tu vê o preço bateu, segurou na região, jogou para cima com força e volume, ali é um suporte forte. Explicando mais rapidamente, né? Obviamente dá para a gente discorrer mais sobre isso. Regiões de Fibonacci, 38, 61, 50%. Não me julguem que não é região de Fibonacci, mas 50% do movimento também é uma região importante. O índice ele segura muito entre os 50 e o 61, muito mesmo. Gosto bastante dessa região. E médias móveis, né? Então, esse é o gráfico de 60 que eu utilizo. Tá? Eu faço as marcações. Isso daqui não mudo há muito tempo. Eu reviso para ver se foi rompido, mas como elas respeitam demais, mesmo chegando nessa região de novo, ela segura. Esse fundo ali é de tempos atrás, mas se eu colocasse ali, ia ficar muito pequenininho, não ia dar nem para enxergar o gráfico, né? Mas ele é de muito tempo atrás e outras regiões ali que elas foram segurando muito forte, né? Eu utilizo o gráfico de 60 sempre. Vou mostrar depois como é que fica a minha tela num todo, né? Depois, a correlação de DI, que é a segunda confluência que eu vou ver. Eu utilizo o DI e um FUT, porque fica mais fácil de visualizar. Eu não utilizo a curva mais longa, mais curta, e etc. Eu utilizo esse, fica mais fácil. Porque eu acredito que o trade, tu precisa olhar e ter a reação rápida. Se tu tiver que analisar inúmeras coisas para tomar a decisão, passou o momento e tu não conseguir entrar na operação, né? Pelo menos eu funciono assim, né? E eu utilizo essa correlação que tem no Profit. O indicador é correlação, 2MV correlação, se eu não me engano. Mas tu pode deixar o gráfico DI do lado, né? Não precisa usar exatamente isso, mas assim fica muito mais fácil de tu visualizar. Coloco duas linhas, uma no 0,5 positivo, outra no 0,5 negativo. Para saber se o DI está para cima, eu vou procurar mais venda no índice, se o DI está para baixo, eu procuro mais compra no índice. Tá? Fica mais fácil de entender, assim. Na hora que aparece, é mais fácil de tu visualizar. E as médias de 20 e 200, as mais utilizadas, né? A média de 20 vai te ditar mais a tendência ali, e se a média de 200 tiver um afastamento, melhor ainda, né? Que ele tende a buscar. Não passou. E os candles gatilhos, padrão, né? Eu gosto de utilizar 3 de alta, 3 de baixa, os principais que eu utilizo, ou barra de ignição, barra forte, né? Barra elefante. Eu utilizo bastante. Tá? Padrões gráficos também. O que eu mais utilizo aqui é bandeira de alta ou bandeira de baixa, por quê? Porque ela tem um risco-retorno muito forte, né? Vai ter um risco de 4 para 1. Um retorno de 4 para um risco de 1, normalmente. Já um fundo duplo, topo duplo, o risco é de 2 para 1, mais ou menos, ombro, cabeça, ombro também, 2 para 1, 3 para 1. Mas o melhor que eu utilizo e gosto bastante, e aparece praticamente todo dia no índice, ele vai aparecer. Se tu baixar um pouquinho o tempo gráfico ali, aparece mais facilmente, seria a bandeira. E minha tela operacional fica dessa forma, então fica fácil de eu identificar. Ou aqui fica bem ruim de ver, né? Por causa da luz, eu acho. Mas, enfim. Aqui a parte do DI, né, que eu vejo as correlações, meu gráfico de 60 fica em cima, o gráfico de 5 minutos que eu opero, né, que eu clico, e aqui algumas ações, notícias e etc., mas nem precisa deixar se não quiser, né? Então, isso dá para tu utilizar uma tela só, porque muita gente também me perguntava, pô, Doug, precisa ter 4, 5 telas para operar? É bom, né, que tu tem mais coisas para analisar, mais coisas para ver, né, mais visual, mas não precisa, né? Com o notebook, eu trouxe o notebook na viagem, dá para operar, tá? Eu acho que como é que passou? Eu vou um tempinho, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. Alguém quer tirar dúvida? Eu vou até você, não tem problema. Ou, você leva o microfone? Se quiser tirar alguma dúvida.
Mas, basicamente, isso que eu pego toda essa confluência para operar. Aí entra a parte emocional também, né, que, cara, se tu não tiver um controle para obedecer tudo isso que tu desenhou, ele não vai funcionar para nada. Então, o que eu vejo hoje no meu resultado final, né? Cara, hoje tomei stop, beleza. As confluências estavam tudo certo, estava tudo ao meu favor, eu entrei conforme o meu operacional mandou? Sim, tomei loss, faz parte. Agora, eu desrespeitei alguma coisa, aí o erro estava comigo, né? Não com o mercado. Mas, basicamente, isso. Eu vou deixar aqui minhas redes, né? Se quiserem, me segue lá. Sempre tem conteúdo no Instagram, no YouTube. Cara, respondo todo mundo, se me pedir lá. Ah, quer que eu passe a tela lá do Profit também, já configurada, eu também mando lá pelo Profit, pelo Connect lá para a galera. Já ter essa tela ali compartilhada e tudo mais. E é isso. Queria agradecer, primeiramente, a Rank, ao Ramon, pelo convite, aos parceiros Touro, né? E tamo aí.